Apertem os cintos, porque hoje a gente vai se aventurar no mundo dos jogos de terror. Mas não é qualquer susto barato não, galera. Vamos muito além dos jump scares, desvendando os segredos macabros e as histórias sinistras que assombram os jogos que fazem a gente dormir de luz acesa. Sejam bem-vindos ao lado obscuro dos games e preparem-se para descobrir as curiosidades mais arrepiantes dos jogos de terror. Fiquem ligados até o final, porque olha, essa eu garanto. Vocês nunca mais vão olhar para seus jogos favoritos da mesma forma. Nossa primeira parada nesse passeio sinistro é no elemento mais importante de qualquer bom jogo de terror, a trilha sonora. Sério, fechem os olhos rapidinho e imaginem Silent Hill sem aqueles rangidos bizarros ou Resident Evil, sem os gemidos agonizantes dos zumbis. Ia ser xoxo, né? É como brigadeiro sem granulado, saca? Sem graça. Mas a parada é que os desenvolvedores desses jogos, eles manjam das coisas, viu? Eles sabem exatamente onde mexer para deixar a gente de cabelo em pé. E uma das armas secretas deles é o tal do infrassom. Infrassons são frequências sonoras tão baixas que nosso ouvido não consegue captar, mas adivinhem? Nosso corpo sente. Esses sons malignos mexem com a nossa cabeça de maneiras que a gente nem imagina. Eles causam ansiedade, agonia, frio na espinha, a combinação perfeita para transformar qualquer joguinho bobo numa experiência de arrepiar. É por isso que você sente aquele medo no fundo da alma quando entra num porão escuro em Outlast ou quando ouve o choro de criança em algum canto de F.E.A.R. Eles criam aquela atmosfera pesada, te deixando grudado na cadeira, mesmo quando não tem nada acontecendo na tela. É como se o perigo estivesse te espreitando em cada canto, em cada sombra, igual ao Saci-Pererê na floresta. E se eu te contar que alguns dos jogos mais aterrorizantes que você já jogou foram inspirados em eventos e lugares reais? Pois é, meus amigos, a realidade às vezes é muito mais assustadora do que qualquer ficção, que nem a história do Zé do Caixão. Quem diria que um personagem tão sinistro seria inspirado em causos reais? E falando em inspiração, vamos falar de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, Silent Hill. A cidade de Silent Hill, com seu nevoeiro denso e atmosfera opressiva, é de arrepiar até os jogadores mais corajosos, né? Mas o que poucos sabem é que essa cidade fantasmagórica foi inspirada em um lugar que existe de verdade, Centralia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Imaginem só, uma cidadezinha tranquila, onde tudo parecia normal até que um incêndio misterioso começou nas minas de carvão. E o pior, esse incêndio nunca foi apagado, ele queima até hoje, transformando Centralia em uma cidade fantasma, envolta em fumaça e mistério. As ruas desertas, os edifícios abandonados e o chão rachado pelo calor infernal serviram de inspiração direta para a criação da atmosfera assustadora de Silent Hill. É como se a gente estivesse andando por uma lenda urbana. E quando você descobre essa conexão com a vida real, o jogo se torna ainda mais perturbador, não é mesmo? E aí, pessoal? Vocês já ouviram falar de um joguinho chamado Eternal Darkness, Sanity's Requiem? Se vocês curtem um bom terror psicológico, precisam conhecer esse clássico. Mas já aviso, preparem-se para ter a cuca para usar. O que torna Eternal Darkness tão especial é a maneira como ele brinca com a sua mente. E não estou falando só dos sustos e monstros horripilantes, não. Esse jogo vai além, ele mexe com a sua percepção da realidade, te fazendo duvidar até da sua própria sombra. Lembram do boneco fofão que todo mundo dizia que tinha vida própria? Então, Eternal Darkness é meio que isso, ele te observa, te analisa. Lembram da quarta parede, né? Aquela linha imaginária entre o jogador e o jogo? Então, Eternal Darkness adora quebrar essa parede em 1000 pedaços. E faz isso de maneiras que você nunca imaginaria. Imaginem só, você está no meio de uma batalha tensa contra criaturas sinistras quando, de repente, a tela fica preta. Você tenta de tudo. Mexe no controle,
liga e desliga a televisão, mas nada acontece. Então, uma mensagem aparece na tela. Erro de sinal. Ah, as lendas urbanas. Aquelas histórias sinistras que correm de boca em boca, igual à loira do banheiro, cheias de mistério, terror e um toque de será que é verdade? E quando o assunto é jogo de terror, as lendas urbanas ganham vida própria, transformando games em objetos de fascínio e medo. E uma das lendas mais sinistras e duradouras é a do jogo Políbios. Imaginem só anos 80, fliperamas lotados de adolescentes jogando Pac-Man e Donkey Kong. De repente, surge um novo jogo, Políbios. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo, quem o criou, nada. Mas uma coisa era certa, Políbios era viciante. As filas para jogar eram quilométricas, com jovens sedentos por uma partida. Mas, à medida que os dias passavam, boatos sinistros começaram a circular. Diziam que Políbios não era um jogo comum. Ele mexia com a mente dos jogadores, causando náuseas, dores de cabeça, pesadelos horríveis e até amnésia. Alguns diziam que o jogo era um experimento do governo para controlar a mente das pessoas. Outros que era coisa de outro mundo. Ninguém sabia ao certo, mas uma coisa era certa. Políbios era perigoso, como um conto do folclore brasileiro. E o mais bizarro, diziam que homens de preto apareciam nos fliperamas, não para jogar, mas para coletar dados das máquinas de Políbios. E então, tão rápido quanto surgiu, Políbios desapareceu. As máquinas sumiram dos fliperamas. As pessoas que jogaram nunca mais foram as mesmas. Ninguém jamais conseguiu provar a existência real de Políbios, mas a lenda continua viva, alimentando a imaginação de gamers e conspirólogos até hoje. E aí, pessoal, vocês sabiam que um simples erro humano pode mudar completamente a história de um jogo? E quando eu digo mudar completamente, não estou falando de um bug bobo que te faz atravessar a parede, não. Estou falando de reviravoltas de roteiro, finais alternativos e até mesmo a criação de momentos icônicos que jamais existiriam se não fosse por um errinho de cálculo, digitação ou tradução. É como aquele ditado, errar é humano, mas no mundo dos games, às vezes, o erro pode ser épico. E para ilustrar essa história, vamos falar de um dos jogos mais importantes da história dos games, um clássico absoluto do terror, Resident Evil. Preparem-se para uma viagem no tempo, de volta ao longínquo ano de 1996. Resident Evil estava em seus estágios finais de desenvolvimento, pronto para ser lançado no Japão. Mas havia um problema. O jogo precisava ser traduzido para o inglês para conquistar o mercado ocidental. E foi aí que tudo mudou. No final original planejado pelos desenvolvedores, um dos personagens mais queridos da série, Chris Redfield, morreria de forma heróica. Mas o destino, ou melhor, um erro de tradução, tinha outros planos. Durante a tradução do roteiro do japonês para o inglês, houve uma confusão na hora de descrever o destino de Chris. O que era para ser uma morte trágica e emocionante se transformou em um final feliz, com Chris sobrevivendo ao pesadelo da mansão Spencer. E o mais irônico é que esse erro, que poderia ter sido um desastre para o jogo, acabou criando um dos momentos mais icônicos da série. E aí, galera, gostaram de conhecer os segredos obscuros por trás dos jogos de terror? Viram como a realidade e a ficção se misturam para criar experiências aterrorizantes? Os jogos de terror são muito mais do que simples sustos e monstros. Eles mexem com a nossa cabeça, despertam nossos medos mais profundos, igualzinho quando a gente escutava histórias de terror na fogueira. Mas por trás de toda a escuridão e horror existe um universo fascinante de criatividade, inspiração e, acreditem, até mesmo humor. Então, a próxima vez que estiverem jogando um jogo de terror, lembrem-se das histórias que acabamos de compartilhar. E se sentirem um arrepio na espinha ou ouvirem um barulho estranho, não se preocupem. É só o jogo mexendo com a sua cabeça. Espero que tenham gostado da viagem e até a próxima. Se é que vocês terão coragem de jogar depois de hoje.
Hahaha.